clínica está com um ambiente humanizado? E hoje nós teremos a especialista Thalita Martins falando sobre a importância dessa arquitetura para a sua clínica. Então, Thalita, seja bem-vinda e conte tudo sobre esse novo ambiente, é isso? Obrigada, Márcia, é um prazer estar aqui com vocês e falar desse assunto que eu gosto muito, né? Tenho acompanhado isso, é um negócio de família, então desde criança eu escuto falar sobre projetos para a área de saúde, né? Então, hoje o mercado está demandando o ambiente ativo humanizado, é isso, Thalita? É isso, Márcia. Hoje, além das nossas preocupações com legislação, preocupações com a parte técnica, nós também queremos que aquele profissional que venha fazer o projeto com a gente ofereça ao seu paciente um ambiente de conforto, um ambiente cada vez mais humanizado, né? Vocês são especialistas em elaborar projetos de arquitetura para a área da saúde. Isso, Márcia. O escritório tem 32 anos, nasceu junto comigo, é o escritório do meu pai, né, um negócio de família, e a gente sempre trabalhou para a área de saúde, desde que eu me conheço, até brinco na faculdade de arquitetura. A primeira planta que eu vi na minha vida, assim, foi uma planta de um consultório odontológico. Depois que eu fui ver uma planta de uma casa, uma planta de um apartamento. Já estava no berço, já estava em casa. Já. Ô, Thalita, e hoje, assim, né, gerindo vários empreendimentos, eu percebo que é muito importante que você contrate uma empresa especialista, porque tem várias coisas técnicas, né, que precisam ser seguidas e que às vezes as pessoas não sabem, né? Você pode detalhar um pouco dessa parte da normativa para a área da saúde? Vamos pensar numa situação, Márcia. Vamos pensar num dentista recém-formado que quer montar o seu consultório. A primeira coisa que ele tem que verificar é o espaço que ele pretende alugar, comprar. Então, a primeira norma que a gente vê, que é uma norma que não é nem da saúde, é uma norma do comércio, é a questão de acessibilidade. Então, será que esse ambiente é acessível? Tem escada, eu tenho rampa, ou só consigo vencer com escada? Eu tenho um banheiro acessível? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se a gente tem metragem, a gente tem área suficiente para ser feito aquele consultório. Aí depois a gente tem questões de lavatórios de mão, a gente tem questões de esterilização. Isso tudo entra no quadro de biossegurança que a gente fala na parte de saúde. A gente tem algumas normativas federais, estaduais. Uma das mais famosas é a RDC 50, que ela abrange toda a parte de saúde. Ela também vai abranger a parte do abrigo de resíduos infectantes. Então, isso é muito importante. Por isso que quando a gente está orientando alguém que vai procurar um consultório, a gente sempre orienta ele a ver esses pontos, inclusive nos prédios que ele vai alocar. Às vezes ele vai para uma sala de rua, ele vai ter que fazer toda essa adequação. Se ele vem para um prédio como o Trio, que tem essa infraestrutura, que já tem esse apoio, isso facilita para ele em termos de área e em termos de tempo também. Isso já está pronto, né? Então, esse é o primeiro passo que a gente vê. Então, a infraestrutura básica conta muito para a decisão dos seus clientes para investir numa clínica, é isso? Conta muito, Márcia, em termos de norma, em termos de conforto também para esse paciente, né? Sim, porque a gente está falando sobre a importância dessa humanização, né? Então, não adianta o psicólogo, o terapeuta, o dentista, ele ser uma pessoa humana e usar técnicas, porque ele também precisa criar esse ambiente, primeiro básico, na localização e depois na infraestrutura básica. Perfeito, Márcia, esse é o caminho mesmo, né? E a gente tem que pensar também quantas horas esse profissional da saúde passa dentro do trabalho e como ele recebe essas pessoas. Então, vamos pensar ali, né? Qual que é a primeira impressão que seu paciente tem ao entrar na sua clínica? Mas você não tem muitas horas para passar toda essa credibilidade na questão de ser alguém humanizado, ser alguém que passa esse conforto para o paciente, que vai ter um atendimento na área de saúde, que às vezes é um atendimento também muito técnico, muito para a área de biológicas. É difícil para esse profissional, logo de cara, mostrar essa preocupação. E quando ele tem isso numa sala de espera, e quando ele tem isso numa facilidade no estacionamento, isso já fica claro para esse paciente o local que ele escolheu para ser atendido. Entendi. Então já começa a criar uma impressão antes mesmo de atendê-lo, né? Sim. Do paciente, né? Sim.
E quando vocês vão atuar dentro desses ambientes, né, para preparar, para sugerir coisas para esses profissionais da saúde, você tem algumas dicas? Temos sim, Márcia. Assim, a gente tem visto a tecnologia, ela cada vez mais está nos trazendo confortos, né? Se a gente for pensar aí na parte de tratamento em saúde. Então, levando em consideração, vamos lembrar da nossa primeira historinha do dentista que está montando o consultório. Então, você chega na espera, você tem uma espera confortável, com uma luz mais amarelada, que traz um certo conforto, parecendo uma sala de espera, até de uma casa mesmo. Aí, quando ele entra nesse consultório, ele vai sentar na cadeira, ele tem a possibilidade de ter uma TV, que ele consiga colocar um Netflix, que ele consiga fazer alguns ajustes, algumas personalizações ali naquele atendimento, né? Isso também é muito bacana. Então, traz uma experiência diferente para quem está tratando da sua saúde dentro desse espaço. Então, além da sala de espera, você também se preocupa com esse detalhe dentro do atendimento, da área do atendimento. Sim, ele, além de trazer esse conforto, ele também facilita o trabalho do profissional de saúde, né? Então, é isso que a gente tenta levar para os nossos clientes. Deslocamento de ferramentas também, né? Cheiro, o equipamento em si faz toda a diferença. Faz. Quando a gente fala sobre deslocamento, Márcia, a gente tem uma questão ergonômica, né? Então, a gente tem que pensar assim, a gente faz no início do projeto uma listagem de equipamentos. Então, o que vai ser necessário aqui nesse consultório? E a gente mede as distâncias que seriam ideais para aquele profissional não ter uma lesão de trabalho também, né? Então, é pensado nisso no projeto em termos de ergonomia, né? Isso tudo é visto no projeto. E olha que legal. Então, significa que uma vez que ele tem a metragem, você também precisa fazer com que essas áreas elas sejam confortáveis para o profissional que vai atender. Sim, com certeza. Essa é a nossa primeira preocupação, né? Nossa primeira preocupação é entender se o ambiente de trabalho ele é ergonômico. Essa é a nossa premissa número 1. Depois disso, a gente vai para as questões de esterilização, que também é uma preocupação muito grande na área da saúde. E aí depois a gente vai fechando com esse quadro de conforto nas demais áreas, né? E vamos falar do tema principal, né? A questão da humanização. Como você sugere para o nosso público características dentro desse projeto arquitetônico para tornar esse ambiente mais humano? Primeiro é entender quem é o seu público, né? Essa é a primeira questão. Então, eu atendo mais idosos, eu atendo mais adolescentes ou crianças, né? A gente até tem um caso que eu adoro no escritório de uma odontopediatra que a gente tinha uma tela de céu em cima da cadeira. E a gente conhece essa profissional, viu? Minha filha é usuária. Que ótimo! Fico feliz. A minha filha é usuária e ela ama. Ela fala, eu quero ir lá na Tia Mi só para olhar o céu dela. O céu dela. E é uma profissional maravilhosa que essa preocupação de atender o público sempre esteve número 1 nos nossos projetos. E também a gente conseguiu algumas, vamos chamar assim, algumas artimanhas, até pensado em coletivo, que eu achei fantástico. Por exemplo, a gente tinha uma questão que às vezes ela tinha um paciente esperando e ela precisava que aquele paciente se deslocasse para a sala de espera o mais rápido para ela atender outro. Aí a gente colocou uma máquina de bolinha na recepção, onde as crianças ganham uma moedinha assim que finaliza o tratamento. Requisito. Tia Mi, que hora que eu pego a minha bolinha? Ela fala. É isso. Então, esses caminhos, assim, são soluções às vezes simples, sim, que a gente consegue trazer essa parte, né? A gente brinca com o termo humanização, mas é no sentido de que às vezes a área de saúde fica muito preocupada com a cirurgia em si, com o procedimento, é trazer a outra parte também, né? Então, sim. É nesse sentido. E é só a empresa que é especialista na área que consegue pensar nesse nível de detalhe, né, Thalita? Porque, por exemplo, no meu caso, né, quando eu levo a Lívia, a gente sempre mede ela pela girafa, né? Então, às vezes a gente tira foto, Lívia, você aumentou de tamanho de acordo com a girafa, né? Porque tem uma girafa antes de entrar na sala também, que isso contribui para a mãe, né? Para criar um ambiente mais descontraído, para a criança aceitar o procedimento, né? Minha filha vem de um trauma, né? Que ela não ia na dentista de espécie alguma. E realmente esse ambiente todo fez
toda a diferença para ela se permitir tratar, né? Então, tem toda a diferença mesmo. Quando a gente fala de adulto, né? Criança, você realmente sabe contaminar. E o adulto, Thalita, o que você recomenda para o adulto? Hoje a gente tem, assim, mesmo o adulto, né? O adulto é muito abrangente. O que a gente sabe é que aquele consultório com a TV passando novela não funciona mais. Que a gente tem que trazer algo diferente. Então, a gente tem alguns consultórios em que oferece um café diferente, mesmo sendo na área de odonto, oferece um bolo feito na hora, tem alguém que busca esse bolo. Então, ele tem artimanhas, né, para ganhar esse adulto. Claro que ter uma internet é fundamental, né? Hoje já sabe, né? Então, a gente já sabe que é assim, numa sala de espera, tem que ter uma internet boa, essa questão do café, essa questão do atendimento também. Como essa pessoa vai chegar ao consultório, quem vai recepcioná-la, quem vai tranquilizá-la de que fique tranquilo, né? Assim, quem vai passar essa segurança para esse paciente? Essa segurança se dá também em termos de biossegurança. Então, um adulto que chega num consultório e entende que tem uma sala de esterilização preparada dentro das normas, também se sente mais seguro de ter seu tratamento ali naquele local, né? Então, essas preocupações, elas também trazem conforto para o usuário. E para o idoso? O idoso tem aumentado, né, na nossa população. O idoso, a gente não pode deixar de falar sobre acessibilidade. Então, a gente tem que ter um banheiro acessível, a gente tem que ter, então, se a gente pensar no consultório, portas que permitam a entrada de algum cadeirante ou uma pessoa que, às vezes, vai ser deslocada com um acompanhante ao lado. Então, o idoso é muito importante essas questões. A gente tem uma questão também da gente ter um grande contraste no piso para ele conseguir se orientar no chão. Então, tem alguns detalhes que permeiam mais para a parte de acessibilidade, quando a gente fala em idoso. Então, a Martins Arquitetura Design, né, ela trabalha muito com essa questão. Estudo o público que vai ser atendido por essa clínica, avalia o profissional que vai atender esse público, mensuro a forma correta dentro, né, dessa clínica. E sobre paleta de cores, vocês chegam a pensar também, né, porque a gente está falando da parte do ambiente, vocês também sugerem isso para os profissionais? Márcia, isso aí é o que eu assim, mais admiro na nossa empresa, que nós somos uma empresa que a gente fala multidisciplinar. Eu sou arquiteta, mas a gente tem profissionais na parte de design gráfico também. Então, quando a gente vai trabalhar com uma clínica, nós fazemos o projeto, fazemos a instalação. Martins, meu pai tem muito conhecimento na parte de instalações, ar comprimido, bomba vácuo. A gente entra na parte bem técnica mesmo e a gente oferece também ao nosso cliente um serviço de identidade visual, que ele é junto com a ambientação. Então, nós temos alguns clientes em que nós fazemos o logo, nós pensamos ali em até no uniforme a gente consegue pensar, e isso é abraçado junto com a arquitetura. Então, nossa, que ótimo! Quando a gente vai fazer sinalização de porta, eu trabalho junto com o design gráfico, então eu falo, a porta vai ser madeirada, a gente quer que seja mais sutil, o cliente prefere dessa forma. Então, a gente tem essa interação com outros profissionais da área também, que eu acho que é uma vantagem aí a gente unir esses dois mundos. Né? É um valor agregado, porque hoje nosso cartão de visita são as mídias sociais, Sim. né? Então, você acaba vendendo esse produto também nas mídias sociais e até chegar ao ambiente, né? Como você mesmo disse. Então, eu preciso preparar para que, como eu não tenho tempo hábil para detalhar muito na área da saúde, né? Então, ele precisa ter todo esse preparativo até chegar no profissional, para gerar toda essa credibilidade, né? Exatamente. E teve algum caso que você queira contar pra gente, Thalita, sobre reconstrução? Porque eu também acredito que você também já pegou algum caso que já esteja pronto e vocês tiveram que reconstruir essa imagem, esse layout. Já chegou a acontecer? Já. Se a gente pensar, tem muitos profissionais que estão há bastante tempo no mercado. Aí chega um determinado ano e ele fala, eu realmente preciso reconstruir meu espaço. Aí ele nos conhece e a gente vai até o local. E a gente vai identificar o que tem de ajustes que precisam ser feitos em termos de legislação mesmo falando. A legislação também, ela muda de ano para outro, ela tem atualizações, né? E de equipamentos, então a gente também acompanha nas escolhas de equipamentos, a tecnologia
tem avançado cada vez mais na área de saúde, Isso né? é bem relevante, né? Sim, então a gente faz adequações na parte elétrica, na toda a parte de infra, e aí a gente vem pensando num reposicionamento de marca para esse profissional também, junto com o design gráfico. Então a gente tem alguns casos, sim. Entendi. E quando você faz o comparativo de prédio para ambiente de rua, né? Você tem recomendações diferentes? Eu sei que você já falou sobre a questão a infraestrutura do lixo, né? Da segurança, do estacionamento. Mas tem mais algum outro detalhe que a pessoa precisa se atentar nos dias de hoje? A gente tem visto cada vez mais clínicas migrando para salas comerciais, né? A gente tem visto esse caminho, primeiro pela essa infraestrutura que já tem nesse prédio, segundo também por algumas facilidades de ter uma recepção secundária. Então, o paciente chega, ele é recepcionado na portaria, a gente tem um espaço aqui no trio, por exemplo, a gente tem um lounge de entrada, que às vezes o paciente pode aguardar por ali, né? Então, a gente tem essas facilidades. Em compensação, na rua, a gente tem a possibilidade de criar logos, a gente tem possibilidade de fachadas que chamam a atenção, né? Então, a gente tem esse contrabalanço aí de um lado para o outro, né? Tem para todos os gostos, tem né? Tem para todos os públicos também, né? Tem público que prefere realmente a rua, que gosta de chegar, ter o estacionamento na frente, né? Outros preferem a comodidade do prédio. Então, de novo, é o perfil do paciente, né? Nós gerenciamos alguns empreendimentos e a gente percebe uma mudança bem drástica no mercado, que tem muita gente mesmo de clínica vindo para prédio, né? Sim. Então, o home office para as empresas priorizou-se, né? E as clínicas estão cada dia mais indo para prédio, tem razão. Thalita, e quem é a Thalita? Quem é a Thalita, né? Então, você falou que a empresa já está há anos no mercado, mas e quem é a Thalita? Bom, eu nasci junto com a empresa, tive um prazer, assim, de ver a pranchetinha verde, sendo o pessoal fazendo desenho na prancheta, o primeiro computador, assim, eu tenho a honra de ter acompanhado isso, e sempre gostei da área, tentei fugir um pouquinho no início, que eu via que não é uma área fácil, a gente trabalha pra caramba, né? Mas depois o mosquitinho me picou e eu fui pra área, eu fiz arquitetura, depois eu me especializei em arquitetura hospitalar no Einstein, e comecei engenharia civil, agora finalizo o ano que vem. E hoje também sou arquiteta do HC de Ribeirão Preto. Faz 2 anos que assumi lá. E também estou tendo uma experiência muito bacana na área de saúde dentro do hospital, que também é um outro olhar, né? Então, assim, é uma área que sou apaixonada, adoro. Nós caminhamos muito para a arquitetura de saúde e por essa necessidade a gente também vai para o lado comercial, então de entender como funciona a clínica como um órgão comercial, né? Que tem que ter a questão de marketing, a questão de ter uma sala preparada para o administrativo, né? Um negócio, né? A gente também caminha por esse lado da arquitetura. Perfeito. E hoje o mercado ele está pedindo muito empresas e profissionais especializados, né? Então você falou que o bichinho te picou da arquitetura, né? Mas o legal é que você vive nesse ambiente, né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente, e cada dia mais a sua especialização voltada para a área da saúde pode contribuir para outros especialistas. Porque hoje, quando você se forma, vem muitos medos, né? E aí, quando você pega um profissional que, além de já estar no meio, né? A empresa também participa desse know-how, faz toda a diferença, né? Com certeza, Márcia. E você falou de uma coisa que eu acho fundamental. Até a gente pensar em parcerias. Nós já trabalhamos com outros arquitetos, na qual a gente dava assessoria na parte de saúde e ele continuava no que ele estava fazendo. Às vezes era um prédio, e aí a gente entrava com essa consultoria do nosso know-how na parte de saúde e funcionava super bem, a gente até trocava informações. Então, esse tipo de parceria também a gente sempre foi aberto ao escritório. Eu acho que quanto mais pessoas olhando para um objeto, né, olhando para um projeto, mais as chances da gente evoluir ali, né? Então, é uma porta que a gente sempre deixa aberta e a gente aprende muito com isso também. E sobre esses profissionais múltiplos que acaba atendendo a empresa de vocês, você tem alguma recomendação? Eu acho que, assim como eu acredito na parceria entre arquitetos, eu acho que a gente ter outros olhares nos faz crescer muito. Então, ter um olhar de um design gráfico em cima do meu projeto, um olhar, às vezes, de um engenheiro civil, do engenheiro mecânico,
colabora demais com o que a gente faz e nos agrega em todos os pontos, né? Então, eu acho que isso tem que ser a nossa premissa de trabalho, né? Entender o que o outro faz, entender... Às vezes nem é muito da nossa área, né, Márcia? Às vezes a gente escapa ali, deixa eu ver como funciona o seu trabalho. Você me conta da sua vida e aquilo eu consigo tirar um proveito, né? Então, isso é bacana. Tá atento. Agora, uma pergunta que não quer calar. Como é trabalhar com os pais, né? Uma empresa familiar, né? Porque vocês são especialistas e renomados na área, mas eu sei que sempre tem aquela dorzinha, né? Conta pra gente. Ai, Márcia, também é um desafio, né? Eu também trabalho com meu marido e eu sei que não é um processo fácil. O almoço de sábado é diferente, né? É diferente. É preciso colocar limites, como tudo, né? Às vezes a gente foge um pouquinho, por esse fato de ser apaixonado pelo que a gente faz, muitas das vezes esse é o nosso assunto em comum. É um perigo, é muito bom, né? Mas tem que ir colocando os limites, entendendo também que às vezes é preciso falar só da nossa família, sem falar de trabalho, e a gente tem esses momentos. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, é muito calmo, isso facilita muito o nosso relacionamento. Mas é claro que quando a gente vê alguma referência da área, ele é o primeiro que eu mando também, assim, né? Interesses em comuns, né? Então, é muito bacana, né? Então, a sugestão é separe os momentos e crie tempo para cada um, é isso? Hoje em dia o tempo é difícil, mas a gente tem que criar esses momentos, né? Então, acho bacana a gente conseguir separar, pelo menos num domingo ali, né? A gente fala, hoje não vamos falar de trabalho, né? Hoje é só a família. Hoje a gente muda, né? Ah, perfeito, Thalita. Eu quero aqui, né? Estamos indo para a reta final, agradecer a sua disponibilidade, as várias dicas que você colocou sobre o seu segmento, foram enriquecedoras. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade, Márcia. Muito obrigada. E esse é o TrioCast para você.